Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Hoje o papo é sobre o que mais tira o sono do empreendedor. Montar um time que funciona e colocar ordem na casa, sem matar a criatividade e a energia que vocês têm. Talvez o seu negócio tenha crescido, mas o processo não acompanhou tudo isso. Ou talvez ainda o time esteja cheio de boas ideias, boas intenções, mas ninguém puxa esse movimento com vocês. Se esse caos parece familiar, fica comigo que hoje é dia de transformar a bagunça em método, transformar aí todo esse esforço em resultado real. A nossa primeira pergunta é: tem uma equipe boa, mas ninguém sabe o que é prioridade. Onde começa a organização desse nosso timaço? Pessoal, que é importante, essa falta de clareza muitas vezes é um sintoma do negócio desorganizado. Então, primeira coisa, informação e prioridade. Faça um levantamento do que está acontecendo aí dentro de casa, o que vocês precisam fazer, as atividades, enfim. Faça um levantamento de tudo isso. O que operacionalmente nós precisamos atuar no nosso dia a dia, e aí vocês vão começar a fazer um exercício de priorização. Nem tudo é importante o suficiente para ser feito primeiro. E diferenciar o que é importante do que é urgente. Urgente é justamente o quê? Aquilo que é vital ser feito agora, porque vai gerar um prejuízo grande. O importante é aquilo que gera muito valor. Conciliar esses dois componentes vai ajudar vocês a organizar um pouquinho as atividades da casa. E aqui, time, outro ponto. Sabendo disso, é entender que provavelmente esse urgente e importante precisa de um processo organizado, um método ali dentro, para que vocês não sejam pegos de calça curta ali dentro e aquela coisa que é importante que deixou de ser feita se torne sempre urgente. Se ela é importante, ela é inegociável, vai ser feita sempre com padronização, com clareza e principalmente com o entendimento de que resultado ele gera. Se não gera resultado, será que é mesmo importante para o seu negócio? E para isso, faça isso de forma visual. Rabisque, desenhe, tenha quadros, deixe as pessoas verem o que está acontecendo. Use de planilhas, ferramentas digitais, papel, enfim. É importante que a visualização esteja clara para todos e as pessoas tenham a capacidade de apontar onde tem gargalo, onde tem pontos de melhoria, de que forma isso aqui poderia ser diferente. Isso ajuda demais o seu negócio a trazer um entendimento claro para todos, por assim dizer, do que está acontecendo. Se não for daquela forma, não é de nenhuma outra forma. E se precisar mudar, que a gente venha e ajuste de modo a todos perceberem o ponto de melhoria. Outro ponto importante aqui é o dono de cada processo. Cada atividade-chave do seu negócio, cada grande processo que você tem ali dentro, é importante que ele tenha um responsável, alguém que vai liderar esse movimento. Ele vai saber como que precisa ser tocado, ele vai saber como documentar, ele vai ser o ponto de referência da casa. Então, olhe os principais pontos de atividade da sua operação: finanças, vendas, acesso a clientes, parte de logística, enfim. Olha o seu negócio, os principais pontos prioritários que ele tem, cada um deles precisa ter um dono, alguém que vai chamar de seu esse processo. Esse indivíduo vai ser responsável para justamente orquestrar com os colegas os pontos de melhoria, mas é com ele que nós iremos lidar. E por fim, pessoal, tenham clareza de que organizar é dar foco e não trazer burocracia para casa. Simplifiquem, facilitem a vida de todos. Vocês vão ver que todo mundo vai viver melhor e mais feliz dentro desse negócio. Segunda pergunta. Meus processos só existem na minha cabeça. Como transformar isso em algo replicável? Nada mais normal embaixo do sol do que isso. O empreendedor, ele começa o negócio, ele sabe como fazer, como vender, como produzir e vai indo. O negócio vai ganhando corpo, ele contrata o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro e tudo ainda continua dentro da cabeça dele como se fosse o dia 1. Isso aqui é um exercício bem interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazendo isso na inércia, a gente vai trazendo as pessoas muito mais para serem assistentes e ajudantes desse empreendedor do que para realmente exercitarem um papel claro dentro da organização. Se isso começa a acontecer e você começa a perceber que muitas vezes o talento começa a ficar ocioso, que você está ficando sobrecarregado, que tem muito erro porque as pessoas não sabem como se comportar dentro daquela situação, para tudo e reflita.
talvez você seja o principal gargalo do seu negócio. Primeira dica é, vamos fazer um download dessas coisas que estão na sua cabeça. Vamos desenhar esses processos, vamos delegar responsabilidades para os indivíduos, mesmo que seja de forma gradual. Essa passagem de bastão precisa ser muito responsável, mas precisa ser feita. E as pessoas que estão ali envolvidas, elas não precisam desenvolver novas práticas, novos processos em cima do que está sendo colocado e posto para elas. Faça um exercício de passagem, documente, grava vídeos curtos como faz, escreva, enfim. As pessoas precisam ter um lugar de referência que não seja somente o líder, esse empreendedor. A importância disso é vital. Isso é o que faz o negócio, é quando as pessoas têm liberdade, têm autonomia de atuarem em padrões dentro do negócio que não dependam desse único ser humano que criou ele. Por isso, pessoal, crie checklists para garantir esse padrão e essa agilidade, envolva o time nessa construção, construa pertencimento, façam com que eles desenvolvam isso, porque esse indivíduo que está ali na operação botando a mão na massa, ele vai aprender coisas novas que você, empreendedor, não conseguiu aprender ontem, anteontem, quando estava sozinho. Deixem eles aprimorarem o processo. A tomada de decisão pode ser sua? Pode, mas eles precisam ter essa autonomia, essa liberdade. É isso que vai gerar justamente o quê? Vida. O processo bom é aquele que sobrevive sem você por perto. Traga isso de forma cada vez mais ativa para o seu negócio. Sinto que eu cobro, mas ninguém entrega. O problema é o time ou a gestão? Pode ser os dois, mas tem aqui uma certa prioridade. Em geral, é gestão. O time vai ser reflexo dessa gestão. Se o time hoje não está performando, se o time não está entregando, tem um quê de responsabilidade do time, mas anteriormente tem uma responsabilidade de gestão, porque aquele próprio time foi formado por uma decisão de gestão. Foi você que contratou, foi você que treinou ou não, foi você que orientou ou não, foi você que cobrou ou não. Então, pessoal, aqui é importante esse combinar, esse cobrar sem combinar o que precisa ser entregue é prejudicial demais para o negócio. Processos, práticas, essa previsibilidade de resultado, essa perspectiva de vocês terem intenções claras e mútuas ali é importantíssimo. Então acompanhe essas entregas, acompanhe esses resultados, traga feedback recorrente, semanal ou, se preciso, até diário, para que vocês evitem retrabalho e frustração. Faça toda essa movimentação para que o seu time tenha clareza do que ele precisa fazer e do que ele precisa entregar. E uma vez que isso começa a dar bons frutos, reconheça quem entregue. Faça com que ele se vislumbre num ponto positivo de performance para que ele continue se aprimorando. Assim como também você cobra aquele que não está performando, para que assim todos aprendam e cresçam. É importante que esse feedback, esse reconhecimento, esses pontos de ajustes seja muito transparente dentro do seu time para que vocês cresçam e acelerem. Gestão é constância e não somente pressão. Quarta pergunta. Toda vez que eu tento delegar, o resultado vem pior. Olha que doido. Como parar de centralizar tudo? Uma situação bem clássica, bem clássica. Tá tudo comigo, eu sou empreendedor, sou líder, sei fazer, sei entregar, tenho um nível de performance legal. Começo a passar o bastão, começo a passar algumas atividades para o meu time e as coisas não dão certo. O resultado vem pior. Pessoal, naturalmente o resultado vai vir pior. É normal, não tem nada de novo aqui. Por quê? O indivíduo que está chegando, ele é o novato da vez. Quando você fez pela primeira vez, você não fez com o nível de qualidade e performance que você tem hoje. Então, seja paciente, ajude esse indivíduo, ajude o seu time a crescer em performance. Ele é o novato do momento, ele vai atingir maestria com o tempo, com o seu feedback, com o refino, com o aprendizado. O erro vem da falta de contexto, não da incompetência. Se ele passou um tempo com seus feedbacks, com a sua trajetória, com o seu acompanhamento e ainda assim a performance é baixa, aí sim você terá um critério de tomada de decisão de performance baixa ou não. Mas do contrário, você precisa criar condições e sistemas para que eles aprendam. Comece com tarefas de menor risco, vai se ausentando aos poucos, vai dando essa autonomia para que o time agregue cada vez mais
crescimento. Tenha paciência com o aprendizado deles. O ganho tende a ser exponencial conforme você avança. Importante que isso aconteça dentro do que você acredita que seja um entregável claro para a atividade, que o time saiba realmente o que precisa ser feito, que você dê tempo para que você tenha capacidade de ensinar e o time tenha tempo para que ele possa performar. E assim vocês ambos vão crescendo dentro da instituição e a organização como um todo cresça. Quinta pergunta. Tenho medo de travar o time com processos demais. Como equilibrar ordem e liberdade? Isso aqui é interessante, time. Qual que é a ideia do processo? O processo é toda aquela atividade que precisa ser padronizada e atuada em escala e ainda assim entregar um resultado previsível. Ou seja, é uma atividade onde eu sempre espero um resultado similar ou igual, independente de quem opere. Simples assim. Mas olha para o seu negócio, time. Nem sempre o resultado é previsível. Podem surgir ali situações que não estão dentro do protocolo. Situações que muitas vezes o seu analista, o seu profissional, o seu colaborador, ele precisa ter um jogo de cintura para improvisar, um jogo de cintura para resolver aquilo de uma forma melhor. Enfim, se ele seguir o processo, inclusive pode piorar a situação. Aqui é importante você definir onde está a margem disso, onde está a margem entre o que é obrigatório e o que é flexível. Por isso, crie rituais de revisão constante para ajudar o que funciona e o que não funciona. Incentive o time a propor melhorias nesses fluxos. O pessoal, a galera do seu time que está lá botando a mão na massa, está percebendo que gera ou não performance. Dê autonomia com responsabilidade para eles. E isso vai fazer com que vocês tenham um clima, um ambiente de confiança dentro da organização. Liberdade com direção é o que transforma a operação em cultura. Time desorganizado não é falta de talento, é falta de estrutura. Quando as pessoas entendem o porquê das coisas, entregam mais, melhor e com propósito. E se você quer construir processos que funcionam e equipes que crescem junto, o Sebrae pode te ajudar nessa grande virada. Ligue 0800 570 0800 ou fale com a gente pelo WhatsApp. É só apontar o celular para o QR Code na tela. Nos vemos no próximo Fala Sebrae.